Sejam muito bem-vindos. Então, agora a gente vai fazer a avaliação de uma outra paciente de 40 anos. E o que nós podemos observar na face aqui? Realmente a gente já tem, olha, um grau de flacidez maior, principalmente aqui, olha, no terço inferior da face, tá? Ela mantém no terço superior, a sobrancelha tá arqueada, mas já tá começando com uma ruga fixa na região da glabela. Na região do terço médio, a gente já tem uma atrofia do malar medial, a gente consegue perceber isso pelo sulco nasolabial, que já é secundário, e também o sulco nasojugal, que é a olheira, que também é primário, nem é secundário, tá? Porque a gente vê o quê? Ela tem bastante flacidez da pele. Quando a gente melhorar essa flacidez, a gente já vai ver com certeza uma melhora do sulco e da olheira. A flacidez dela é principalmente nessa região superior, inferior da face, que a gente vê até a formação do bulldog, do Joe aqui, ó. Aqui a gente separa o pré-Joe e aqui a gente tem o bulldog, com perda do contorno, papada. O queixo dela ainda tá bem preservado quando a gente for olhar em relação ao terço médio e a parte mais bonita da face, que é o nariz, lábio e queixo da mulher, ela devia estar bem alinhada. O que eu consigo perceber aqui, eu vou pegar lá a régua já que eu vou fazer, mas é que o queixo e o nariz estão alinhados na mesma reta, a boca dela tá um pouquinho para trás, então ela depois a gente vai programar um aumento labial. E aqui o que a gente consegue ver? Que o rosto tá todo para baixo mesmo de flacidez. Então, a gente vai fazer primeiro o reposicionamento, a gente vai fazer o Eleva, que é o ácido polilático, no rosto e no pescoço. Poderia fazer no colo, mas eu vou aproveitar para fazer pro pescoço para poder melhorar essa flacidez. Ideal também seria depois associar com o ultrassom microfocado. No caso dela, eu preferia o ultrassom microfocado do que o fio, porque ela tem papada e a gente precisa reduzir essa papada. E também a gente precisa afinar um pouquinho dessa região inferior da face. Hoje, junto com o Eleva, a gente também já vai fazer o ácido, o desoxicolato, né, a 1%, que na verdade é o ácido deoxicólico, nessa concentração, a gente vai fazer para aplicação da papada, para digerir a gordura. Se você fizer o ácido deoxicólico ou o desoxicolato 1%, que é essa concentração na papada, mas não tratar a flacidez, muitas vezes a paciente pode sentir que piorou. Então, a gente sempre associa com tratamento de flacidez. Como a gente vai estar fazendo já o ácido polilático, vai ficar ótimo. O que a gente tem que lembrar sempre eu vou fazer massagem, bastante massagem nela hoje, e depois ela vai fazer massagem em casa, mas ela só não vai fazer massagem no local da aplicação do desoxicolato. E avisar que quando o paciente faz a aplicação do desoxicolato, ele vai estimular uma resposta inflamatória, então vai ficar vermelho, inchado, e ela fica com papo mesmo, papo. E aí você tem que falar que inicialmente ela fica com papo, mas que depois ele melhora, em 15 dias já tá bem sequinho. Bom, aí a gente vai iniciar a marcação a gente vai fazer do mesmo jeito, os pontos de sustentação. Então, olha, do canto do olho até o canto da boca, do nariz até o tragus, a gente tem um ponto. Então, vamos lá, colocar para você entender. Pronto, a gente tem esse ponto na junção. Fez esse ponto, a gente vai delimitar bem o malar dela, que ela perdeu um pouco do malar. Então, a gente vai delimitar o malar, vai colocar os 3 pontos de sustentação na região do malar. Vai colocar o ponto de sustentação. Vai colocar o ponto de sustentação. Isso. Vai colocar o ponto de sustentação também no sulco, na fossa, né? E aqui a gente consegue observar muito bem, olha, a região do pré-Joe. Vamos colocar aqui os pontos de sustentação, na verdade, eu vou colocar ponto de sustentação, mas eu vou fazer aqui também nessa região. Tenho que pular o Joe para não piorar o Joe dela. E pra cá, a gente também vai fazer a aplicação para fazer o que a gente quer, que na verdade é efeito de lifting. Eu vou fazer a aplicação também no ângulo da mandíbula, que é para fazer a sustentação. O ângulo de mandíbula dela tá aqui. O que eu tenho que lembrar? Tenho que lembrar que a gente tem o septo transverso e pra cá ela não tem indicação nenhuma, zero indicação de volume. Então eu preciso lembrar que pra lá é volume, pra cá é lifting. Então eu tenho que lembrar que eu vou fazer a aplicação
do ácido polilático para fazer o efeito de lifting. O que a gente sabe sobre estímulo de colágeno? Quando a gente cruza e faz leque, eu tenho melhor resultado. Então, a gente vai fazer principalmente nessa região, ó, eu vou colocar 3 pontos de entrada. Vou fazer também aqui na região posterior, porque eu quero efeito de lifting mesmo com ela. Sempre pulando o Joe. E aqui eu gosto de colocar a marcação, que é aquela marcação tipo Top Model Look mesmo, só que com ácido polilático. Então, a gente só vai pular o Joe. Poderia fazer também no terço superior da face, mas tem um estudo que mostra que quando você coloca o ácido polilático, que ele é muito líquido, ele pode vir aqui para a região inferior e acabar piorando a flacidez no terço inferior da face. Então, não vou fazer. Desse lado, a mesma coisa, a gente vai fazer a marcação do canto externo do olho até o canto da boca, do nariz, asa do nariz até o tragus. Então, vamos lá, marcar. E aí, a partir disso, a gente coloca os 2 outros pontos de sustentação. Ponto de sustentação também que a gente viu no ângulo da mandíbula. Aqui, vou marcar o pré-joe. Ela tem essa entrada aqui anterior, então a gente também vai fazer. Pulei o joe. Tem que pular obrigatoriamente o joe, não posso fazer nele. Aí, vou marcar aqui o ângulo da mandíbula dela. Então, a gente vai marcar primeiro aquela marcação que a gente fez para sustentação. E aí, do ligamento, a gente tem que lembrar isso. Que daqui para lá, a gente vai contar exatamente, ó, a gente colocou no segundo. Então, daqui para lá, daqui para cá é lifting, daqui para cá, volume. Então, todos os pontos que a gente vai fazer é daqui para lá. Eu preciso lembrar que sempre quando eu vou fazer bioestímulo, sempre é melhor eu cruzar. Então, se eu puder cruzar, é melhor. Aí, a gente vai colocar essa marcação que a gente colocou. Essa, de todos os lados a gente pode colocar, dos 4 lados. Pronto. Pulei aqui e vamos do outro lado. Deixa eu só ver aqui. Certo. No pescoço. Pode abaixar. No pescoço, eu tenho que lembrar que a gente vai fazer leque. O leque do pescoço, o que eu quero? Fazer assim, né? Então, eu quero fazer esse movimento. Então, a gente vai puxar. Está puxando para cá. É porque entrada. Eu vou colocar aqui 2 entradas. Você vai colocar na frente da borda do esternocleido, 2 entradas. Em leque. Na verdade, bioestímulo, quanto mais você diluir, melhor. Na face, a gente só não faz mais para essa região bem cruzada e bem diluído, bem misturado, porque ali tem o ligamento e se a gente fizer mais para a região anterior, vai acabar volumizando o que a gente não quer. Mesma coisa aqui, vai colocar 2 de cada lado. E a gente pode também, o que eu vou colocar, um último aqui. Mas esse daqui, eu sempre tenho que lembrar que eu tenho que colocar pouco. É só um cheirinho mesmo, para não volumizar e não aumentar volume aqui. Ainda mais porque a gente vai fazer cabelo depois, então, ali o ácido desoxicólico, que é o desoxicolato a 1%. Então, eu não vou querer colocar muita quantidade de volume. Vai arder.
Vou fazer nos pertutos de entrada da cânula. Gente, ela é calmíssima, né? Calmíssima. Eu queria ver se conseguia fazer aqui. Consigo. A gente sempre começa os pontos, então, periosticiais, de lateral para medial. Você vai tirar. O escultor é diferente do ácido polilático. Então, aspirou, injeta. É 0,2, ó. Muito ruim? Pouquinho. Vou papar aqui. Aqui eu vou botar 0,5. Bom, então eu tenho que lembrar o quê? A mulher tem que ficar mais volume, mais sustentação na região superior, né? Então, no terço médio da face, do que no terço inferior. Apesar do que a gente tem que definir bem o terço inferior dela. Então, a gente vai colocar... Eu vou programar aqui 2,5 para cima e 2 para baixo. Só para eu ter uma ideia, então, de 2 a 2,5 aqui na região do terço médio e o restante para baixo. Então, agora ela não vai sentir dor, porque a gente já tinha colocado o anestésico no local. Agora ela pode sentir arder um pouco, porque o Sculptra arde, né? A água destilada. Você vai fazer como aqui a aplicação? Aplicação de sustentação, vai lá na frente... Volto, porque eu tenho que começar a aplicar aqui, não aplicar aqui para não piorar o suco. Pronto. Eu apliquei ficou um certinho nessa região. Deixa eu só ver uma coisa. Eu vou aplicar mais um pouquinho aqui nessa região, malar bem medial dela, que eu acho que tá precisando mais. Tudo justo dentro. Uhum. Vira só um pouquinho pra cá. Isso. A gente vai aplicar bem aqui, só um cheirinho. Porque é onde ela tem uma deficiência um pouquinho maior. Agora sim. Bom, aí agora a gente vai fazer o contorno, como eu falei, porque o nosso objetivo aqui é fortalecer o contorno. Ai, que linda. Já levantou um pouco, apesar de que a gente não vai ter o resultado agora, né? Pode fechar o olho se você... Vamos encostar, que eu acho que você vai ficar melhor. Aí a gente vai colocar lá no queixo só pra fortalecer o contorno dela, porque a gente sabe que quando tá com papada é perda da sustentação em cima, no contorno. Então, toda vez que a gente vai tratar papada, a gente trata o contorno. Vou de novo aqui da região do Joe até lá na frente. Aqui a paciente normalmente pode sentir incômodo, ela é bem boazinha, mas você pode falar que ela vai sentir incômodo.
A gente vai seguir a aplicação na linha da mandíbula. Então, fez da região do pré-jaw até o mento, pulamos o jaw, vai do jaw, do pós-jaw, na verdade, até a região pré-auricular. Então, eu vou fazer com cânula, continuar com cânula. A gente vai fazer em retroinjeção. Bom, aqui a gente já fez um, tá? Agora eu já vou começar a bioestimular. Então, eu vou subir para onde eu quero. O vetor eu quero é de lifting para ela, não quero de volume. Então, a gente vai começar já a subir e fazer esse mesmo local. De cima, eu gosto muito de fazer desse jeito. E eu vou fazer o restante com essa técnica que eu gosto de fazer. Ela vai sentir incomodar um pouquinho, vai incomodar. Aí você vai colocar... O que a gente fez? Na verdade, a gente cruzou. Quanto mais a gente cruzar quando for fazer bioestímulo, é melhor. Então, eu vou colocar pra cá primeiro, pra não ficar diferente do ponto que a gente tava, bem pouquinho, do ponto que a gente tava, cheiro, até pra baixo, o local que ela tem flacidez. Puxar. Se não estiver indo por um caminho que você está indo, você volta e vai de novo. Com delicadeza, é só voltar. Aqui, às vezes, ela pode sentir um nervoso, porque... realmente a cânula ela vai... Bom, nessa paciente a gente fez assim, nessa região mais posterior, porque a gente queria efeito de lifting mesmo. Por isso que eu não fiz na região anterior, né? Porque ela já tinha o rosto, já tá ficando com o rosto bem pesado. Então, se a gente colocar na região anterior, ia volumizar muito o rosto dela. Mas, se não fosse esse o caso, eu podia ter colocado, tá? Na região anterior, a gente só fez sustentação onde ela precisava, até porque a queixa dela principal era olheira. Mas, se a gente for fazer olheira só, ia realmente ficar ruim, porque ela tá com o rosto todo, mesmo com perda de sustentação. Eu vou mostrar depois que a gente só acabar de fazer a massagem de um lado para o outro. Mas apesar do que o ácido polilático não tem resultado na hora, né? O resultado dele, o estímulo de colágeno começa com 15 dias e o efeito máximo de colágeno é com 3 meses. Mas em 2 a gente já vê um resultado bem interessante. Mas nela eu já achei até que para uma aplicação já ficamos muito bem. Quando a gente faz técnica de vetorização, eu acho que acaba sendo mais rápido o resultado mesmo. Então, a gente vai olhar assim, apesar do ácido polilático não ter resultado na hora, a gente já vê um lado levantado, né? E o outro lado bem caído. Esse lado, do jeito que a gente fez, ele ficou bem levantado, né? Bem maior, e a gente fez, tipo, bem levantado, na verdade, bem menor do que o outro lado, porque tá flácido, então tá todo caído.
voltou com o lado do sentido em V mesmo e já começou a fazer o top model look marcado e aqui embaixo marcado. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, depois a gente vai ver mesmo com 2 meses o melhor resultado, com 2, 3 meses na verdade, mas 2 já dá pra gente ver. Temos 3 pontos de sustentação que a gente marcou, malar medial, médio e lateral. Então, a gente vai começar aqui do lateral para ir em direção ao medial para poder fazer sustentação, tá? Primeiro é isso, que a gente fez 1 ml aqui, depois a gente fez 0,5 ml do pré-joe até o mento, depois a gente fez 1 ml do pós-joe até a região pré-auricular e o resto a gente distribuiu em traves finíssimas nessa região, que é a região que a gente quer fazer lifting, porque a gente não queria para ela, né, fazer aumento de volume. Um pouquinho. Você vai até lá, mas você só começa a injetar daqui, tá? Então, da onde tá o ponto mesmo. Sentiu um leve incômodo. Muito ruim? Um pouco. A gente vai fazer um pouquinho mais aqui. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ela tem bem perda da atrofia, bem na região medial mesmo. Então, a gente vai voltar lá só um pouquinho. Não é, por exemplo, que é uma paciente que a gente não vai fazer ácido hialurônico, mas ácido hialurônico depois a gente pode fazer, depois que sustentou isso, aí você pode fazer aonde for necessário. Aí aqui é onde ela tem mais... Foi do mesmo coisa do outro lado. Agora só vamos ver aqui se tá tudo certo. Tudo certo? Bom, a gente fez então na região malar. Agora vamos de novo pré-joe. Pode fechar o olho. A gente vai pro pré-joe. Do pré-joe, vamos fazer até a região do mento. Você fez em bolos? Não, não fiz bolos. Fiz retroinjeção. Você vai chegar até a região do queixo. E pronto. E dali a gente retroinjeta. Incomoda um pouquinho. Ela vai falar. Agora a gente vai fazer o restante pra cá. Mesma coisa na linha da mandíbula, fazendo sustentação. Aqui só que a injeção tem que ser bem lenta, porque eu tenho que colocar no mínimo 1 ml. Aí da partir daqui que a gente começou as nossas mini traves. Mini trave pra cá, todos esses lugares a gente vai fazendo mini traves. Aí vai lá em cima.
Bom, aí a outra região que nós vamos é aqui e depois a gente vai naquela outra que eu falei lá de cima que eu gosto. Deixa eu ir por cima primeiro. Falando de cima primeiro. Você vai fazer bem mais próximo ao cabelo mesmo, porque você quer fazer para trás. Que é sustentação mesmo. Igual a técnica de delta, lifting e etc. Então, daqui, qual foi o lugar que a gente parou? Cheirinho para trás. Aí, vamos, de novo, continuar nossa ida para cá. São várias traves. Você só tem que procurar o melhor pertuito. E distribuir de forma homogênea. Assim, média de 0,2 para cada trave dessa. Muito ruim, pouquinho. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, ó. Eu sei, tadinha, é ruim. O último. Pronto. Mas a gente vai massagear do mesmo jeito. E vamos para o pescoço. E aí, isso é que a gente tem que saber. Por exemplo, se ela fosse uma paciente que eu quisesse também volume mais na parte da frente, mas nela a gente não podia fazer muito volume na parte da frente. E nessa região na parte da frente, você faz algum estímulo de colagem na parte da frente? Porque a paciente está cheia de... Se ela tiver muito flacidez, não senhor, não na primeira vez. Ah, tá. Não, na primeira vez não. Não. Aí você faz quanto? Quando você já tiver, se ela tivesse, por exemplo, feito, se a gente fizesse, faz o eleva hoje, depois faz ultraformer, aí na próxima vez, se ela já tiver feito alguma coisa para sustentar, aí sim. A gente vai colocar no pertuito de entrada, vai fazer o pertuito de entrada e vai fazer bioestímulo. O bioestímulo é pouco, não importa. Na verdade, eu não tenho que fazer muita quantidade por traço. Eu tenho que fazer pouco em vários lugares. Tá ruim aqui, né? Acho que você pode virar um pouquinho mais o rosto. Isso, assim, melhor. Aí a gente vai colocar aquela ruguinha chatinha que fica aqui. Embaixo. O que que a gente faz? A gente divide metade, bioestímulo não é volume, então você vai dividir metade da quantidade para cima e metade para baixo.
E o que importa, na verdade, é você fazer em tudo. Muito ruim, um pouquinho. Dá uma aflição, né? Nada. Falei, o pescoço era mais tranquilo. A gente acha que vai ser mais difícil, mas é mais tranquilo. Ó, aqui é o seguinte, a gente colocou pra lá, mas a gente, pra fazer o efeito de lifting também, eu gosto muito de colocar pro lado de cá. Então, eu coloquei só a agulha no outro sentido. A gente vai colocar aqui, eu coloquei pra cá, então a gente, na verdade, agora vai colocar pro lado de cá. Ele vai incomodar um pouquinho, que é chato, mas... Isso aqui ajuda muito a melhorar a flacidez, fazer como se fosse um efeito de lifting mesmo. Ajudar a delimitar melhor. Esse lado, então, já foi. A gente vai pro outro lado agora. E bioestímulo mesmo, né? Que é bem bioestímulo no pescoço, que é nessa concentração mais diluído. Ele não tem resultado agora. Ele vai ter resultado mesmo com 2, 3 meses. Então, a mesma coisa, para um lado e para o outro. Você vai colocar aqui, mas você vai subir. Aqui. Só o ângulo aqui que eu tô, que tá ruim. Pronto. Aí, você vai lá na frente, girar pra cá. Colocando pouco. Aí aqui a gente vai fazer de novo, já vou fazer a mesma coisa. De em cima. Que é, eu vou colocar daqui pra cima, pra fortalecer o contorno. E vou colocar pra trás, pra fazer lift. Aí, vamos fazer na parte de baixo. Vai até lá na frente e vai distribuindo de forma homogênea. Tem umas travezinhas, então você vai sentir trave. Você poderia fazer isso com a agulha também, mas a gente viu, né, que os trabalhos mostram que com cânula ele fica melhor, porque fica no mesmo plano. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ótimo. Aí, esse último é muito... glória a Deus, eu consegui fazer assim. Fecha o olhinho só. Eu vou só levantar um pouquinho seu rosto, só um pouquinho. Isso.
Isso aqui é melhor a gente fazer na cadeira. Pra mim, né? Pra ela, tanto faz. Mas eu vou ter que colocar um pouquinho na papada, mas tem que ser bem pouco pra não aumentar o volume. Não vou judiar dela assim, mas já ficou ótimo. Aí agora, só massagear tudo. Você vai massagear no sentido que você quer. A gente não quer fazer lift, então a gente massageia no sentido de lifting, né? Quer fazer contorno, então massageia no sentido do contorno. Eu vou massagear só até eu estar sentindo que tá tudo... que não tem nada. Nada superficial, nada... nada duro, nada palpável. Fazer a mesma coisa, só tem que gastar tempo massageando. Em casa, você vai orientar. Você vai fazer massagem pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e de noite, tá? Nesse sentido, assim, que eu tô fazendo, tá? E se você sentir algum local mais duro, você aperta. Pode apertar, sem dó. Aqui a gente tá sentindo um pouquinho mais duro. Eu aperto até... Você vai fazer massagem, então, 2 vezes por dia, 7 dias. Se algum local ficar roxo, você pode aplicar gelo ou passar trombofobia ou iridoide. Mas o mais importante de tudo é a massagem, tá? Depois de um mês, você já vai estar começando a perceber. Faz o rosto... a gente faz como se fosse a estruturação do rosto. Esse produto, ele é excelente, ele estimula colágeno. Tem um tempo de duração muito grande, então é 2 anos, diferente do preenchimento de ácido hialurônico, porque a gente fez agora... a estruturação mesmo da face, então vai durar 2 anos. Depois, se for preciso, a gente pode fazer ácido hialurônico só na olheira, que aí dura muito mais tempo e agora não vai ficar mais inchado porque já estruturou.